Shalom, shalom! Sejam bem-vindos, meus amigos, ao nosso canal para falarmos sobre a Parashá de Vaet Hanan. Vaet Hanan é a 45ª Parashá, quinta porção, Mabel. Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Então, nós vamos falar da Parashá de Vaet Hanan. Vaet Hanan, em hebraico, se chama Eu Implorei, né? Referindo-se ao período em que Moshe, ele implorou ao Eterno, perto do Monte Nebo, a entrar também. Era uma despedida, não era, Mabel? Era o discurso de despedida de Moshe, e eu implorei, era exatamente ele implorando a Deus para entrar na Terra Prometida junto com o povo, né? Exatamente. Então, essa Parashá nos fala que Moshe Rabbeinu implorou, nossos sábios, ele tem um ponto que ele diz que ele implorou 515 vezes ao Eterno para que adentrassem a terra de Israel. O Eterno já estava a ponto de conceder o pedido. Exato. É isso que os sábios falam, né? Exato. Já estava a ponto de conceder, permitir que ele entrasse na terra, junto com o povo. Exatamente. Entanto que na Torá diz, basta, basta, e o coração do Eterno diz, eu vou conceder. Isso permite que nossas orações, todas elas são atendidas. Não é isso, Manuel? Sim. Essa paraxá, de todas as paraxás, essa paraxá foi a que mais mexeu comigo, assim, a que muito falou comigo, assim, e que eu sinto até um pouco de dificuldade de tirar daqui de dentro para passar alguma coisa aqui para todos vocês, porque eu enxerguei essa paraxá muito linda, porque se a gente parar para pensar, fala do primeiro verso do Shema, né, onde a gente recita o Shema, declarando que Deus é um, que o Eterno é um, e um todo, em tudo, de onde você estiver, para onde você olhar, você consegue enxergar o Eterno em todas as coisas, em tudo. E um dos pontos que me chamou muita atenção nessa paraxá foi quando ele fala para Moshe que ele subisse ao monte Pisga, né, o Monte Nebo, e olhasse com muita atenção toda a terra, né, norte, sul, leste, oeste. E eu lembrei de quando eu tive em Israel, Uau. que eu também tive nesse lugar, no Monte Nebo. E tem uma grade de proteção, onde as pessoas chegam perto e ficam olhando, né, do alto a cidade lá embaixo. E eu também estive ali, também olhei ali embaixo. E eu, dentro do meu coração, eu estava falando muito com Deus acerca da promessa que Ele tinha me feito, né? De uma das promessas. E eu cria, eu estava ali olhando para a cidade e crendo que Deus iria cumprir, sim, a promessa na minha vida. Foi quando chegou um irmão, que estava junto, e falou para mim que da próxima vez que eu fosse, que eu estivesse naquele lugar, eu já estaria com a minha promessa ao meu lado. E eu ainda não fui, né? Ainda não fomos, mas a promessa está aqui do lado, testemunhando junto comigo aqui sobre essa paraxá tão linda, tão rica, tão maravilhosa, né? E eu imagino, quando você começou dizendo que os nossos sábios falam que foram o quê? 515 vezes. Exato, que Moshe fez o cântico de imploração para adentrar a terra de Israel. E que o Eterno já estava a ponto de conceder. Eu imagino o Eterno dizendo para ele olhar com muita atenção ali embaixo. E eu comecei a entender nessa paraxá que esse discurso de despedida de Moshe, onde ele passava ao povo, né, que eles precisavam obedecer a Deus quando eles entrassem na Terra Prometida, que eles precisavam continuar com a Torá dentro do coração, mas também vivendo a Torá, que eles não esquecessem de Deus. E eu imagino assim, e tenho como certo, que Moshe foi o maior exemplo, a maior expressão de um testemunho vivo de cumprimento daquilo que o Eterno pediu para ele fazer, porque tudo que o Eterno, né, ordenava que ele fizesse,
ele ia e fazia, com exceção do episódio da rocha, né? Que o Eterno queria que ele ordenasse a rocha na segunda vez e ele feriu. Mas ele procurou obedecer o Eterno em todas as coisas e de repente aquele testemunho vivo estava ali olhando, né, do alto, olhando para a terra, lá embaixo, sabendo que ele não ia poder entrar com o povo. Mas aí eu fico pensando assim, como você também falou, que Deus, ele sempre concede as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas petições, e eu acredito verdadeiramente nisso, porque até o não de Deus é bênção. Até quando ele nos diz não, é para nos abençoar, é sempre para nos dar algo melhor, conforme a sua vontade. E eu acredito verdadeiramente que Deus quis que ele olhasse norte, sul, leste, oeste, cada detalhe daquela terra, olhasse, como eu também tive a oportunidade de ver um pouquinho também, e Deus deixar ele se perceber, se entender dentro de si acerca daquilo que ele estava vendo, né, e do comando que ele tinha recebido do Eterno, mas eu acredito que ele nem imaginava que o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviu e que o coração humano jamais sentiu era o que Deus tem preparado, né? Tinha preparado para ele e tem preparado para nós. Então, assim, entrar na terra era algo desejoso para Moshe, mas não entrar na terra e viver o que o Eterno tinha para ele, né? O Eterno estava dizendo que ia recolhê-lo, mas para estar com ele, para entregar a ele coisas que nós ainda não vimos, não ouvimos e não sentimos, e eu acredito que ele já teve essa experiência com o Eterno, sim. Que bom, maravilha. Vait Hanan também, nós fazemos também com uma reafirmação da aliança que Moshe fez com o povo de Israel. Ele fez uma aliança com a outorga da Torá, com a entrega da Torá, ele reafirmando os 10 mandamentos ao povo. Nesse momento, nessa paraxá, ele reafirma os 10 mandamentos de cumprir e obedecer. Cumprir e obedecer com obediência e quanto é a importância da conexão com Deus. Vait Hanan também, nos encontramos a um ponto como você também nos falou, sobre o Shema. Shema Israel. Eu tenho que dizer para vocês que a paraxá ela contém essa parte tão importante que é Shema. Ela é uma peculiaridade, é uma declaração do fundamento da fé judaica, né? Ela reafirma a unicidade de Deus. Ela é uma reafirmação de que nós temos que obrigação de amá-lo, cumprir com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Isso é um dos pilares da nossa fé judaica. Então, meus amigos, nesta paraxá de Vait Hanan, ele entoa o Shema Israel. É a primeira vez que ele entoa o Shema Israel, Mabel. E isso nos dá uma importância do quanto nós temos, como já estava inicialmente falando, sobre a oração, nossas tefilotes. Até onde vai a sua tefilote? Aonde vai a tua fé? É importante dizer isso. Tem uma coisa, é importante falar que, ao acordar e ao dormir, temos esse coração de dizer, eu amo meu Deus com todo o coração e eu tenho o desejo de cumprir todas as mitzvots. Uma coisa que eu sinto muito quando eu estou recitando o Shema é que naquele momento, de uma forma espiritual mesmo, a gente se faz um com ele também, né? Porque quando a gente declara que ele é um e ele é o nosso Deus, a gente está se tornando ali um com ele, naqueles versos, né? Naquele momento que a gente está recitando e é algo extraordinário recitar o Shema. Nos torna muito próximos, muito conectados com ele. Que bom, que bom. E é justamente isso que nos faz diferenciar de toda a nação. Vait Hanan, eu queria também enunciar também, finalizando, um conto do quanto é importante a gente termos uma oração. Eu vou ler aqui, me permitam, meus senhores amigos. Havia um homem que atingiu uma idade de 40 anos, mas ainda era solteiro. O homem, que tanto queria casar, foi receber um conselho e uma bênção de um grande rabino, que sugeriu
que ele se concentrasse mais do que estava acostumado em sua oração, por um mês inteiro. Sendo uma pessoa que tinha uma profunda fé, palavras dos sábios, ele realmente rezou com muita concentração por um mês. Terminado esse período, porém, ele ainda não havia encontrado o seu par. Então, voltou ao rabino para que ele o instruísse sobre como proceder. O rabino o encorajou a continuar orando em concentração e a tentar orar como ainda mais com penetração no mês seguinte. De fato, foi isso que o homem fez. Quando o segundo período acabou, ele ainda não tinha encontrado seu par, mas não se desesperou. Em vez disso, voltou ao rabino para lhe dizer o que fazer. O rabino encorajou a orar por ainda mais um mês e com ainda mais concentração. De fato, o homem não desistiu e se esforçou, concentrando-se na oração, derramando a sua alma diante do Criador para que conseguisse encontrar o seu par. Com graça dos céus, no final do terceiro mês ele encontrou o seu par, ficou noivo, mas com o seu coração sempre permanecia em questão de que ele não foi atendido imediatamente após o primeiro mês. Então, na noite do noivado, o pai da noiva pediu para falar e contou a todos, com entusiasmo, o que havia acontecido nos últimos meses. A noiva é a terceira das 3 irmãs que não conseguia encontrar o seu par há muito tempo. E eis que nos últimos 3 meses, Deus fez uma grande bondade conosco. Cada mês, uma filha diferente ficou noiva, de acordo com a ordem da nascença. E é algo incrível que depois de tanto tempo, elas encontraram os seus pares em apenas 3 meses. Ao ouvir isso, o homem entendeu que a sua oração não havia retornado de mãos vazias, mas que fora atendida de todo modo e que as 2 irmãs mais velhas ficassem noivas para que a terceira filha pudesse, então, tornar-se noiva. Assim, meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem na Paraxá de Vaterhanan, que aonde te concentra a tua oração, aonde está o teu coração e tua fé, a tua emuná. Assim eu digo, Mabel, aonde nós chegamos com a nossa oração com o Eterno para que os nossos desejos sejam atendidos. Tem alguma coisa a agregar? Volta vazia, né? Sim. Nossa oração, ela sempre vai ter uma resposta de Deus, eu creio. Ele ouve as nossas orações. E o melhor de tudo é que Ele nos concede exatamente de acordo com a sua vontade. E a vontade dele é perfeita. Te desejamos um excelente Shabá. Que o Eterno agrade de tuas tefilutes. Amém. Que o Eterno dê todas as bênçãos para as tuas orações. Que o Eterno hoje te leve aonde um lugar onde tem leite e mel para as tuas bênçãos. Tenhamos um Shabá tão iluminado em que adentramos as tuas casas e que tenha um Shabá Shalom. Amém. Shabbat Shalom.